Olá a todos, eu sou Nayara Silva Gonçalves, sou discente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biociência Animal, estou sob orientação da professora doutora Andréia Lima Tomé. E hoje venho falar um pouquinho sobre o uso medicinal dos óleos essenciais na medicina veterinária. Para dar início a esta fala, é importante a gente ressaltar um pouquinho a história das plantas medicinais. Então, desde lá do início da história da humanidade, o homem primitivo ele já fazia uso das plantas para diversos fins, e principalmente de forma medicinal. A origem deste conhecimento acerca das plantas surgiu à medida que o homem ele tentava suprir suas necessidades básicas através da observação, através de tentativas. Sendo assim, o homem primitivo ele dependia fundamentalmente da natureza para a sobrevivência e utilizou-se principalmente das plantas medicinais nas curas de suas enfermidades. Quando a gente fala de medicina veterinária, é importante ressaltar que essas pesquisas utilizando animais deu início em 1809, os primeiros trabalhos. Porém, Claude Bernard, que foi o pioneiro em estudar através de ensaios de laboratório com animais a atividade de plantas, indicada empiricamente para fins medicinais e usada também na medicina popular, e aí definindo assim sua forma de ação sistêmica. Nessas análises, começaram a testar substâncias bioativas e isoladas de extratos de plantas, iniciando assim uma nova visão terapêutica, utilizando as plantas medicinais. As plantas medicinais e a medicina veterinária. Então, no campo da medicina veterinária, a utilização de plantas medicinais no tratamento ou prevenção das enfermidades é rotineira na criação de animais e é uma atividade que passa entre várias gerações e segue sendo utilizada principalmente por pessoas da zona rural. Muitos fatores têm contribuído para o aumento da utilização desses recursos, sendo algum deles o alto custo dos medicamentos industrializados. Além disso, o uso dessas plantas medicinais na medicina veterinária tem se tornado uma alternativa de tratamento viável, segura e de fácil obtenção, e também de baixo custo. Quando a gente fala de plantas medicinais, nós temos a utilização dos óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são um dos produtos naturais mais importantes derivados das plantas, devido às suas diversas propriedades. Então, biológica, o uso medicinal amplamente também utilizado na indústria, cosmética, alimentícias, farmacêutica, seja folha, fruto, semente ou raízes. Muitas espécies de plantas têm líquido de aparência oleosa e que é armazenado dentro de seus tecidos. Os óleos essenciais, eles podem ser extraídos em quantidade suficiente para utilização em síntese química ou como novos materiais de uso científico ou comercial. Utilizam-se também diferentes métodos para extração desses óleos, a fim de isolar, esses componentes químicos das plantas. E a gente vai conhecer um pouquinho de cada método de extração. Então, nós temos aqui alguns processos. O primeiro processo de extração é o processo por destilação. É um processo onde o material vegetal ele vai permanecer em contato com a água em ebulição.
É um método antigo e versátil, no qual o material vegetal permanece em contato com a água e ebulição, e o vapor força a abertura das paredes celulares. E aí ocorre o quê? A evaporação do óleo, que está entre as células das plantas. O vapor, que consiste na mistura de óleo e água, ele vai passar por um condensador, onde ocorre seu resfriamento. E é com os componentes voláteis e a água, eles são immiscíveis, eles não se misturam. E aí ocorre o quê? A formação de duas fases líquidas e que podem ser separadas. Este processo ele está representado aqui nesta figura. E para a gente avaliar o rendimento do óleo essencial em laboratório, ou mesmo para a produção de pequena escala, o método de hidrodestilação é empregado também um aparelho que a gente chama de Cleverser, que é esse aparelho aqui. A importância desse método reside no fato de que as informações coletadas na extração servem de base para o desenvolvimento do processo industrial. Entretanto, essa metodologia ele pode proporcionar degradação de alguns compostos presentes nos óleos essenciais, visto que a matéria-prima permanece em contato direto com a água quente por um longo período. Então, isso pode o quê? Degradar alguns componentes que estejam presentes no óleo. A gente acaba perdendo esses componentes. Outro método que a gente vai conhecer agora é o processo de extração por destilação por arraste. Então, é um pouco parecido com o método anterior, né? Vocês vão ver. Então, a destilação por arraste é o vapor, uma operação unitária, utilizando principalmente para materiais sensíveis à temperatura, sendo baseada na diferente volatilidade de determinados compostos presentes na matéria vegetal. Nesse tipo de extração, o material vegetal onde é extraído o óleo, ele é geralmente moído e triturado. Este processo ele utiliza uma caldeira para a geração de vapor. Um extrator, né, que é o destilador, onde é colocada a matéria-prima a ser extraída, um condensador e um frasco de coleta. Então, o vapor ele é percolado através do leito de sólidos no interior do vaso extrator, arrastando assim os óleos essenciais. A mistura vapor, óleo, ele segue então para um condensador, onde vai ocorrer o quê? A mudança de fase. Então, o condensador ele é alimentado no vaso, onde ocorre a separação das fases por diferentes polaridades, já que o óleo essenciais, eles são apolares ou pouco polares. Posteriormente, o óleo essencial ele é envasado num vidro, que chamamos de âmbar, e ele é mantido em um local abrigado de temperaturas elevadas e luminosidade. O sistema de destilação por arraste a vapor, ele está representado aqui também nessa figura, então a gente pode estar vendo, né, o vapor e os componentes químicos, os componentes da planta, passando por esse processo. Um outro tipo de extração é a extração por solventes orgânicos. Então, nesse caso, a gente vai utilizar solventes orgânicos para sua extração, tais como hexano, benzeno, metano, etanol, propanol, acetona, pentano e diversos outros solventes clorados. Determinados tipos de óleos são muito estáveis, então eles não suportam um aumento de temperatura. Então, nesse caso, a gente utiliza o quê? O solvente orgânico para extração. Ele é um processo que vai utilizar
solvente, né? Então, consiste em colocar o solvente orgânico em contato com a matriz vegetal, seja ela folha, flor, fruto ou raiz, após um intervalo de tempo suficiente para que ocorra a transferência dos constituintes solúveis presentes na planta para efetuar a separação das fases líquidas e sólidas. O óleo ele é obtido através da evaporação dos solventes presentes na fase líquida. Um efeito negativo desse tipo, né, de extração é a utilização de solvente orgânico, é a remoção de todo solvente residual que vai ficar no óleo. E também a extração de alguns componentes que não são voláteis, né? Então, pode alguns componentes que não são voláteis e ficar presente no nosso óleo. E para essa extração, a gente utiliza esse maquinário aqui, o Soxless. Então, ele é utilizado para extração por solventes orgânicos. E por fim, nós teremos o processo de extração com fluido supercrítico. Então, o fluido supercrítico é aquele que o gás encontra-se em uma temperatura em que o mesmo não pode ser liquefeito por compreensão isotérmica. Como assim? Então, a extração supercrítica, ela vai basear no princípio da solubilidade dos compostos orgânicos. Então, o fluido supercrítico, em relação à solubilidade dos mesmos, em fluido na fase de vapor. No caso da extração, a gente pode utilizar o CO2, que costuma ser empregado em condições onde a pressão desse componente é de 200 atmosfera até 33 graus Celsius. Então, nessa temperatura, o CO2 ele vai estar em um estado fluido, supercrítico, né? Então, vai receber as partes da planta que tem o óleo a ser extraído, folha, raiz, fruto, flores, nos quais vai agir como um solvente. Então, após o equilíbrio entre a pressão da substância e a pressão do ambiente, o CO2 ele vai voltar no seu estado gasoso. E aí vai restar o quê? Apenas o óleo essencial. O CO2 ele é utilizado de forma a alcançar um estado em que a viscosidade corresponde à de um gás, mas a sua capacidade de solubilidade é igual à de um líquido. Utilizando-se métodos, a gente obtém um óleo essencial de melhor qualidade e por isso mesmo de acentuado potencial terapêutico, uma vez que esse processo ele vai manter uma forma muito significativa e a integridade dos extratos em termos de compostos ativos. Então, ele vai manter todos os seus compostos, né, ativos íntegros. E aonde a gente utiliza esses óleos essenciais na medicina veterinária? Então, nos últimos anos, vem crescendo os estudos com plantas medicinais dentro da medicina veterinária, principalmente a utilização de óleos. E esses óleos, eles são empregados no tratamento como antifúngicos, antibacterianos, controle parasitário e principalmente a aromaterapia, que também, dentre esses grupos, é o que vem crescendo dentro da medicina. Terapia utilizando os óleos. E a gente tem uma gama de animais que entram dentro desses estudos. Então, desde felinos, caninos, né, equinos, os bovinos, caprinos, entre outros, que é utilizado esses óleos. Aqui tem algumas referências bibliográficas que eu utilizei para o trabalho. E agradeço a oportunidade.